Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 25, versículo de número 14 em diante, que diz assim: a parábola dos talentos. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pois, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E, aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Devolveu o talento ao Senhor. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, irmãos, que palavra, hein? Que o Senhor nos deixou para meditação, para aprendizado
neste dia de hoje. Vejam bem, irmãos, existem dons, existem talentos, sabe? Do velho homem. Como assim? Geneticamente, pessoas nascem com dons e depois de nascido, ao crescer, esses dons possibilita a ela, sabe, aprender diversos outros talentos, a obter outros talentos, né, irmãos? Então, ela tem um pouco mais de facilidade. Como eu posso saber se isso é verdade? Bem, irmãos, tem crianças que já nascem com o QI avançado para matemática, para português, sabe, irmãos? É tanto que você vê em algumas transmissoras, alguns, sabe, programa de televisão, que existe os pequenos, sabe, mestres, né? Aqueles meninos que sabem a matemática de cor salteada, de trás para frente. Da mesma forma, irmãos, existe a facilidade para essa criança aprimorar diversas outras áreas de sua vida através do seu dom e ali ser talentoso em diversas áreas, tá certo? Mas o que eu estou falando no dia de hoje é para o lado espiritual, que também tem da mesma forma. Irmãos, quando a gente entrega a Jesus a nossa vida, somos o que? Uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, não é mesmo? Então, a gente nasce novamente. A nossa vida inicia do zero. Entende, irmãos? Quando a gente acessa o perdão de Deus, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então é aí que esse texto entra. Ele não está falando apenas de dinheiro. Entenda, esse texto está falando sobre os dons espirituais, sobre os talentos espirituais. Então, irmãos, vamos lá novamente. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem se ausentou-se do país, mas não do país, e sim do mundo, da face da terra? Jesus Cristo, não é mesmo? Vamos lá. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Amém, irmãos? O que são os talentos? Eu creio que os talentos são aprimorados através das Escrituras, porque o Senhor Jesus nos confiou os bens dele. Qual era o bem de Jesus mais precioso? Era a palavra de Deus. Então, os princípios, irmãos, é o que nos faz aprimorar os nossos talentos. A gente colocando os bens de Jesus em prática, tá certo? E continuando, os dons, só para diferenciar, porque eles são muito próximos e as pessoas podem confundir, tá certo? Então, os dons é aquele que cura,
que realiza milagre, que profetiza e se cumpre. Sabe, irmãos? É aquele que expulsa demônios. Então, cada um recebe os dons de uma forma diferente. Então, os talentos é aprimorado conforme você utiliza os bens de Deus, os bens de Jesus, que a palavra é o verbo vivo. Tá certo, irmãos? E continuando, vamos lá. A um, ele deu 5, a outro 2 e a outro 1. Aí, continuando, ele diz: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Irmãos, através daquele talento que o Senhor, sabe, entregou a ele, aqueles dons, né? Granjeou os talentos. E então, os talentos negociou outros talentos. Tá certo? Vejam bem. Então, ele ficou com 10, o primeiro. O segundo, da mesma forma, tinha 2, granjeou mais 2. E o que tinha 1, veja só o que ele fez. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escondeu o seu talento. Não estou falando de dinheiro aqui, tá certo, irmãos? E nem a Bíblia está mencionando isso. Isso é uma parábola para que as pessoas que somente estão na presença, que estão se interessando em se aprofundar nas Escrituras, ele tenha a revelação, tá certo? Então, escondeu o talento do Senhor na terra, tá certo? O que tinha 1. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Saiba, Jesus em breve voltará. Ele prometeu e cumprirá, porque em nada ele deixou de cumprir o que ele prometeu. Tá certo, irmãos? Aí fez um ajuste de conta com eles e, aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O que quer dizer isso, a alegria do Senhor? Depois do ajuste de conta, ele foi para a alegria, para o gozo, festejar, comemorar a salvação. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Vejam só. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Irmãos, ser fiel no pouco é sobre o curto espaço de tempo de nossas vidas aqui na terra. Isso é ser fiel no pouco, tá certo? É verdadeiro, justo e mostrar essa fidelidade que você defende para outras pessoas também, conforme que outras pessoas possam enxergar isso em você, tá certo? Somos uma carta aberta,
Uma carta, sabe, que qualquer um pode ler através das nossas ações, as nossas atitudes e posicionamentos. Então, ser fiel nessa vida que estamos aqui na Terra. Que a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, que logo se dissipa, que logo some. Então, Jesus, Deus, sabe, irmãos, Ele vê a nossa vida como uma neblina, como uma faísca, entende? Que logo se apaga. Então, que a gente possa investir a nossa vida no reino de Deus, tá certo? Para que você possa ser recompensado nos dias finais. No dia que Jesus voltar e resgatar a sua igreja, o seu povo, tá certo, amados? Continuando, que diz: chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Devolveu o talento. Irmãos, o que a Bíblia diz? Diga aos covardes que voltem. Então, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, não deixe que o medo, que a timidez, que a insegurança te impossibilite de cumprir o que o Senhor já te chamou para executar aqui na terra. Tá certo? Põe em prática aquilo que Ele depositou em teu coração. Abre a tua boca, porque Deus quer te usar. Então, continuando que diz: mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Na verdade, ele quer juros. Ele quer multiplicação daquilo que ele já semeou em nós. Tá certo, amados? Então, não sejam tolos de cavar, fazer um buraco na terra e lançar o seu talento lá e esconder do povo, da multidão, da humanidade inteira. Deus quer que você se posicione o mais rápido possível, tá certo? Porque a Bíblia diz, aquele que sabe o que é para fazer e não faz, já está pecando. Então, isso já é um pecado diante de Deus. Tá certo, irmãos? Prestem atenção. Continuando o que diz, amados. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tá vendo? Esse final da parábola aqui revela que não está falando de dinheiro. Não está falando, irmãos, de bens materiais, de nada disso. Está falando dos talentos, da obra que Ele passou para nós. Deu, sabe, delegou a sua obra. Qual é a nossa missão? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, irmãos. Não importa quem seja, tem que ser pregado o Evangelho. Ir por todo mundo. Pregue o Evangelho, porque essa é a nossa missão.
é a missão que Jesus colocava em prática antes de ele entregar a sua vida por nós e ressuscitar e ir morar no céu, tá certo? Então, acontecerá que o que tinha capacidade, lembra no início do texto, cada um recebe conforme a sua capacidade de administração. Então, irmãos, a bênção de Deus não pode se tornar em maldição. A pessoa que tem capacidade de, de controlar, de fato, ela consegue ter responsabilidade e fazer com que aquilo se multiplique mais e mais e mais. Entenda? Então, irmãos, Deus quer multiplicação. Ele quer retorno. Ele investiu em nós, Ele vai querer o retorno. Infelizmente, aquele que não der retorno será lançado nas trevas. Por quê? Foi negligente, foi preguiçoso, foi medroso, coisas que não justifica o investimento que Deus depositou em nossas mãos. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Ele é justo, irmãos. Então a gente tem que cumprir aquilo que Ele determinou, tá certo? E o servo inútil vai ser jogado, nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, está falando sobre o inferno isso aqui, que é tormento, que é arrependimento, mas aí já será tarde demais, porque o arrependimento tem que ser tomado enquanto está em vida. Porque enquanto há vida, há esperança, há salvação. Mas depois da morte, não podemos fazer mais nada. Então entregue os seus caminhos na mão do Senhor, hoje, agora, porque Ele tem uma obra linda para cumprir em tua vida. Irmãos, o Senhor te escolheu. Você não está aqui em vão. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Não fiquem chateados ou com medo, Eu não vim para trazer pânico a nenhum de vocês, mas para lhe trazer entendimento, discernimento, abrir os seus olhos espirituais. Amém? Vamos orar para entregar essa palavra e edificar cada vez mais a nossa comunhão, a nossa vida aqui na presença do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por mais um dia de comunhão aqui com os meus irmãos. Meu Pai, obrigado por mais um dia de relacionamento. Obrigado, Senhor, por mais um dia de conhecimento e discernimento da Tua Palavra, por revelar a nós tudo aquilo que está em oculto. Senhor, continua se fazendo presente na vida dos meus irmãos, libertando todos eles do lamaçal do pecado, das armadilhas de Satanás. Senhor, que todas as coisas possam se fazer novas, que cada um deles que entregou a sua vida em Tuas mãos possa se tornar uma nova criatura por completo, imagem e semelhança do Criador, que possa parecer dia após dia parecido contigo, Jesus Cristo, que todos possam enxergar esse valor do Senhor na vida dos meus irmãos. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos sem exceção. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!